Boa noite, boa noite. Vamos começando a nossa aula, né? Estão me ouvindo bem? Acho que hoje vou ficar com fone, que eu acho que fica melhor para gravação. Me dê um. Tranquilo, professor. Ah, que bom. Que na verdade, eu costumo usar o microfone, mas eu andei assistindo algumas aulas e vi que eu acho que fica. Não sei, acho que precisa regular o microfone. Então, para que não haja prejuízo com relação ao som, acho melhor colocar o fone que fica mais perto aqui da boca. Mas qualquer coisa vocês me avisam. Então, hoje, saudações segundas-feirenses, né? Então, nós estamos colecionando ali as aulas de direito previdenciário. A princípio, eu estou seguindo no direito previdenciário, mas eu acho que logo a gente vai começar a intercalar aí as aulas de segunda de direito previdenciário e as aulas de quinta com direito tributário. Estou dando um tempo para ver se voltam aí as aulas presenciais, né? Mas de qualquer forma, logo a gente vai começar a fazer essa intercalação. Mas senão a gente vai seguindo assim, pelo menos se fosse até a primeira prova, era o primeiro bimestre, né? Era razoável se a gente ficasse só no direito previdenciário. Mas aí a gente vai vendo, a gente vai resolver ainda em conjunto, eu e vocês, combinado? Aula 5 eu já postei lá para vocês os slides. Qual é o que a gente se propõe a trabalhar, a estar conversando aqui na aula 5? Na aula 5 é a continuidade lá da nossa ementa. Estou seguindo ainda o manual lá que eu estou tomando como base da parte doutrinária. E a gente vai conversar hoje sobre a manutenção e a perda da qualidade de dependente. Então, cuidado, façam a anotação, porque até para mim vem na boca para eu estar falando perda da qualidade segurada. Não é isso que a gente vai tratar hoje. Nós vamos estar tratando da perda da qualidade do dependente. A perda da qualidade do segurado nós já tratamos. E para que não haja sombras de dúvidas ou confusão do que a gente já tratou ou não tratou, estou aqui mais uma vez indicando a parte doutrinária de onde eu estou me baseando aqui para estar montando a aula de vocês. E eu sempre começo a aula com aquelas questões. Professor, Pois não. tem alguns alunos, a Letícia perguntou se está aparecendo para aceitar ela aí, que ela está tentando entrar, eu acho. Olha, não está aparecendo. Deixa eu ver uma coisa. Como é que eu faço? Não está aparecendo nada aqui pra mim. O que eu posso fazer. Aqui, agora apareceu, Letícia. Permitir, olha. É a única que apareceu por enquanto. Tem mais Beleza, gente? obrigado. Se tiver, vocês me ajudem, mas assim, por enquanto não tinha aparecido. Pode ser questão aí da internet, né? Os dois horários que são os horários de pico, que são as 19 e as 21, normalmente, vocês vão ver, daqui a pouquinho a gente vai ter um pico, ó, agora teve mais uma que solicitou. Daqui a pouco a gente vai ter um pico da internet, vocês vão ver. Tem acontecido isso em todas as aulas. Então, complicado. Mas vamos seguir. Eu sempre começo a nossa aula com algumas perguntas, algumas reflexões das quais eu tenho repetido para vocês lá naquelas questões. Boa noite, Letícia, tudo bom? Tenho repetido essas questões para vocês lá nos dias de quinta-feira, estão lembrados? Então, ao longo da aula de hoje, eu espero conseguir responder com vocês essas três míseras indagações. A primeira delas é para que você apresente três situações em que é possível ocorrer a perda da qualidade de segurado não, de dependente, pelo amor de Deus, me corrigem na hora que eu falar errado. Hoje nós estamos tratando da perda da qualidade de dependente, não de segurado. Segurado a gente já tratou, inclusive vou começar a aula depois das questões. A gente vai fazer uma revisão, uns lembretes aqui para que fique certo e a gente não confunda as coisas. Um segundo questionamento que a gente poderia estar fazendo sobre esse tema de hoje é: qual é o menor prazo para recebimento da pensão por morte? Né? A gente não vai estar tratando hoje ainda da pensão por morte, hoje é a questão da qualidade do dependente, mas eu resolvi já trazer essa questão para a gente começar a ficar preocupados aí com a questão da pensão, dos prazos de pensão decorrentes da reforma da emenda constitucional 103 de 2019, que alterou todo aí o direito previdenciário
e, do meu ponto de vista, retirou alguns direitos aí do trabalhador. Mas, né, cada coisa a seu tempo. E uma terceira indagação, um terceiro questionamento, uma terceira provocação jurídica aqui para vocês é, analisando os prazos para recebimento de pensão após a reforma administrativa, essa que eu falei da Emenda Constitucional 103 de 2019, comente a sua visão como aluno sobre as respectivas mudanças. Então, ao longo aqui da aula, vá prestando atenção, vá me interpelando aqui ou participando, ou se depois você for assistir essa aula gravada, assista ela já com o intuito de, ao final da aula, ter uma visão sua sobre o que a gente vai estar conversando hoje, sobre essa questão aí da qualidade de dependente, sobre as reformas inseridas pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Não, você não precisa fazer uma resposta muito rebuscada, uma coisa muito complicada, mas eu vou querer saber o seu ponto de vista, pelo menos que ainda que superficial, ao final aqui da nossa conversa. Mas depois eu vou abrir isso aqui no Moodle para vocês, eu ainda nem abri nada. E daí, partindo aqui para o que viemos, né? Partindo aqui ao que viemos, eu achei essa fotinha, né? INSS, qualidade segurada, né? Quando a gente fala em INSS, a gente já pensa num idoso. Vejam que isso aí eu retirei lá do Dr. Google, né? Imagens, coloquei lá qualidade de dependente, apareceu várias imagens e eu resolvi recortar essa daí para estar chamando a atenção do que é, né? Que sem a questão da qualidade segurada também não vai sobreexistir a qualidade do dependente. Isso aqui é evidente. Então, também fiz esse recorte lá do site do INSS para lembrar, isso aqui a gente já conversou na aula passada, em aulas anteriores. Agora eu não estou falando ainda do tema da aula de hoje, eu estou revisando aquilo que a gente já conversou em aulas passadas. Então, ó, período em que o segurado mantém a sua qualidade, né, ele se mantém ali beneficiário do INSS, independentemente de contribuição. Então, se vocês olharem o primeiro quadrado ali, o primeiro quadro, está escrito assim, ó, período de graça. Estão lembrados da história do período de graça? É bem importante, não é de graça de engraçado, mas sim de graça de você ter sido agraciado em poder permanecer com a qualidade aí de segurado. Então, sem limite, né, em que tipo de evento? Quando você estiver em gozo, quando você estiver usando ali de um benefício previdenciário. Então, durante esse período, você mantém a sua qualidade segurado, né? O evento é o gozo-benefício. O segurado, qual que é o segurado que possui essa questão aí do período de graça? Aquele segurado que seja o obrigatório ou o facultativo. Período de graça de 12 meses, né? Então, 12 meses após o quê? Após a cessação do benefício ou da atividade. Então, você pode permanecer 12 meses após sem fazer ainda nenhuma contribuição, né? Quando é que isso é possível? Para o contribuinte obrigatório que tenha até 120 contribuições. Então, o período que ele vai manter a sua qualidade segurada é de 12 meses. Isso a gente já conversou, eu estou apenas revisando para que a gente possa depois começar a conversa da aula de hoje, que é sobre a perda da qualidade de dependente. Isso aqui que eu estou falando, estou revisando aquilo que a gente já fez sobre perda da qualidade do segurado. E existe a possibilidade de você ter um período de graça de 24 meses sem estar efetuando nenhuma contribuição. Só um minuto. Jesus, com frio aqui. De 24 meses, né, em qual evento? Na questão da atividade remunerada, se você possuir mais do que 120 contribuições junto à Previdência Social. Então, se você tiver mais de 10 anos ali de contribuição, existe a possibilidade de você ter a manutenção da qualidade segurada por até 24 meses. Então, isso é bem importante. Aproveitei e citei ali, ó, né, na verdade isso é um recorte do próprio INSS, a questão ali do preso, do licenciamento para o serviço militar e a questão das contribuições de quando você é o contribuinte facultativo, tá lembrado? O caso do estudante, da doméstica. Então, 12 meses, né, vai se manter a qualidade segurada. Se você estiver ali, quando eu estou falando após o livramento, é o cara lá que está preso, né, aquele que terminou de cumprir a pena ou
teve uma progressão de regime que é possível ele voltar a trabalhar. Então ele tem 12 meses, ele mantém ainda a qualidade segurada. De 3 meses para aqueles casos em que a pessoa acabou ali, teve o licenciamento para o serviço militar. Acabou, então ele ainda tem 3 meses de qualidade segurada. E 6 meses quando você tiver a última contribuição ali naqueles casos de contribuinte facultativo. Então, se você é estudante e está recolhendo ali para a Previdência Social, a partir do seu último recolhimento, você mantém ali, né, se não seja aqueles casos ali de 10 anos, você ainda mantém a sua qualidade segurada por 6 meses. Isso aí a gente já conversou, eu estou apenas relembrando para que a gente possa avançar aqui na nossa conversa. Eu também fiz um recorte desse quadro que tem todas as situações que eu acabei de lembrar vocês de uma forma um pouco mais esquematizada. Pode ver que a minha esquerda está lá, ó, situação. Primeiro retângulo, empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, prestador de serviço. O pessoal vai ter qual que é o prazo da manutenção? 12 meses após o término da atividade remunerada. Demais contribuintes individuais após a cessação das contribuições, na coluna de cá você vai ver que 12 meses após a última contribuição. Filiado após a cessação do benefício previdenciário, 12 meses após o final do benefício. Segurado acometido de doença de segregação compulsória, aquele caso que daria quase que para aplicar a questão do Covid, mas ainda não chegamos a tanto, 12 meses após o período da segregação. Segurado retido, né, o recluso lá, 12 meses após o livramento. Segurado em serviço militar, 3 meses após o licenciamento. Segurado facultativo, que é o empregado doméstico ou lá o estudante, 6 meses após a última contribuição. Esse quadro é um resumo do quadro anterior de forma um pouco mais esquematizada. Fiz questão de trazer isso aqui para vocês no início dessa aula, para a gente relembrar aquilo que a gente já estudou em aulas anteriores. Isso aqui não é objeto da aula de hoje, isso aqui eu só revisei. A aula de hoje nós queremos conversar sobre a manutenção e a perda da qualidade de dependente. Então, dependente não é o segurado. Dependente é como se fosse aquele, a gente chama de beneficiário derivado, tá lembrado? Ele não é ele que faz a contribuição, não é ele que tem o vínculo direto com o INSS. É importante vocês fazerem uma anotação, talvez até para conhecimento de cunho pessoal na sua vida, né? Quando eu digo de cunho pessoal na sua vida, é pleonasmo, mas é no sentido de que se um dia você precisar fazer uma consulta, você saber onde que se localiza isso na lei brasileira, pelo menos até que a gente não tenha uma outra reforma. Então, as situações que estão indicadas como a possibilidade de você perder a qualidade de dependente aqui da Previdência Social vão estar lá no artigo 77, parágrafo 2º da Lei do Regulamento da Previdência Social, que é a 8.213/91, que sofreu algumas alterações pela Lei 13.135 de 2015. Professor, o senhor vai me perguntar o número da lei na prova? Não, gente, é claro que eu não vou perguntar. Mas eu estou pedindo para você fazer a sua anotação aí do número da lei nas suas anotações, porque eu acho que talvez no futuro isso aqui seja importante para vocês a título de consulta, né? A título de conhecimento aí para ajudar um conhecido, um parente ou alguém que esteja em uma situação que possa vir a estar sofrendo a possibilidade aí de perder a qualidade de dependente da Previdência Social. Então a gente vai estar analisando as hipóteses aqui do artigo 77. A primeira situação que ocorre, a possibilidade de você perder a qualidade dependente, é óbvio. Quando eu digo é óbvio, eu inciso primeiro, é a morte do pensionista. Como assim a morte do pensionista? Eu até fiz questão de colocar ali, ó, coloquei no slide, qual é o conceito de pensionista. Eu não sei porquê, não sei se vocês, mas minha cabeça ela me trai. Toda vez que eu escuto a palavra pensionista, eu não sei, eu não sei porque que eu acho que é outra coisa, e não é. Pensionista está relacionado com um dependente que faleceu. Então, recebe no linguajar popular.
pensionista é aquele que recebe pensão por morte. É claro que eu não estou discutindo aqui se é de primeira classe, né, cônjuge, companheiro, filhos, ou se é de segunda classe, irmãos, na verdade, segunda classe pais, né, depois terceira classe, irmãos e outros lá equiparados. Estão lembrados dessa conversa? Então, se eu sou o dependente, né, então digamos que eu seja dependente ali, digamos que eu seja menor de 21 anos, nossa, difícil isso, mas vamos, né, vamos pensar aqui no meu exemplo. Se eu fosse menor de 21 anos e fosse dependente do meu pai e da minha mãe, e eu estivesse recebendo ali o benefício, de repente meu pai já veio a faltar, ou minha mãe, eu estou recebendo o benefício da pensão por morte. Se eu infelizmente vier a falecer, então a primeira hipótese, o inciso primeiro de se acabar, de se perder a qualidade de pensionista, é a morte do próprio pensionista. Então, se eu morrer, não existe a possibilidade de transferência desse benefício para uma outra pessoa. Por quê? Porque eu que era o dependente. Então não dá para ser dependente do dependente e ter aí uma transferência como se fosse uma transferência de benefício vitalício. Infelizmente, no regime geral da Previdência Social, isso não vai acontecer. Professor, mas no caso lá de militares, a gente já viu que as filhas recebem. Lá é legislação específica, né? Aqui nós estamos falando do regime geral da Previdência Social. Lá é regime próprio, então a gente não pode comparar o regime geral com regimes próprios. Então, voltando aqui no nosso raciocínio, se infelizmente ocorrer a morte do pensionista, vai acarretar aqui a perda da qualidade como dependente. Isso aqui é bem tranquilo, é o que chamam lá chover no molhado, concorda? Se a pessoa morrer, não tem como transmitir o benefício. Eu me lembro que aqui na sala, não sei se está presente, tem uma aluna que ela recebe pensão, não é? Acho que do pai ou da mãe, uma coisa assim, que já falou que já é falecido, e vai fazer 21 anos. Lembre-se que a gente verificou que quando a pessoa completa 21 anos, ela perde a qualidade de dependente. Então, aqui nesse exemplo do inciso 1, daria para fazer uma reflexão que se essa pessoa que está recebendo, né, a pensão, aquele é pensionista, e digamos que ela venha a ter um filho, alguém que seja seu dependente direto, é possível fazer essa transmissão da pensão? Não é possível. De forma direta, assim não. Por quê? Porque ela será extinta com a morte do pensionista. Porque ele já é um segurado, né? Na verdade, ele não é segurado, ele é um dependente derivado. Ele já dependia de uma outra inscrição de uma pessoa que teve ali a possibilidade de ser contribuinte, né? De ser registrado, de fazer parte ao regime geral da Previdência Social. Se fosse possível essa transmissão, como eu estou tentando aqui exemplificar para vocês, nós teríamos praticamente benefícios vitalícios, concordam? Porque do pai passaria para o filho, do filho que já tem filho passaria para o filho do filho. Boa noite, me avisem quando a conexão retornar. Boa noite, me avisem quando retornar a conexão. Boa noite. Boa noite. Voltou, professor. Nossa, que coisa. Falei para vocês que ia exatamente acontecer isso. Sim. Já
estou ficando até acostumado em saber que a conexão hoje aconteceu às 19 e às 19 não, às 21h19. Na primeira aula foi exatamente às 19h15, 19h12. Então eu já até sabia, nem só fiquei quietinho e aguardei o restabelecimento. Mesma coisa agora. Então, a gente estava falando aqui da perda da qualidade dependente. A primeira possibilidade de você perder a qualidade dependente é com a morte do próprio pensionista. Então isso aqui é tranquilo, esse inciso não vai errar, vocês não vão errar, nós vamos mudar para a próxima possibilidade. Inciso 2. Qual que é a próxima possibilidade se perder a qualidade dependente? Para o filho ou pessoa equiparada a irmão de ambos os sexos, então não importa se é homem ou se é mulher, que vier a completar 21 anos de idade. Então vejam que daí a gente nesse caso, eu me lembro que foi uma pergunta aí de uma colega de vocês que recebe pensão, acho que do pai, uma coisa assim, né? E que está prestes a completar os 21 anos de idade, e infelizmente, pelo inciso 2, quando completa os 21 anos de idade, o filho ou equiparado a filho, independente do sexo, se é homem ou se é mulher, perde a qualidade segurada, né, de dependente, salvo, então tem uma exceção, que lá é aquelas questões lá da terceira classe, se ele for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou uma deficiência considerada grave. Então, vou repetir isso. Então, é perdida essa qualidade de dependente quando a pessoa completar 21 anos, seja ela homem ou seja ela mulher, salvo aquelas hipóteses em que a pessoa for inválida ou for deficiente intelectual ou mental, né, ou que seja acometido de uma deficiência grave. Então, existe a possibilidade da pessoa que seja maior que 21 anos continuar dependente, professor? Existe. Quando? Quando ela for considerada inválida ou deficiente mental, ou aqui quando a gente fala deficiência mental ou intelectual, clinicamente não é a mesma coisa, mas para fins aqui de regra geral, a gente pode até, vocês saibam que tem essa diferença, mas a gente até fala de uma vez só, ele é deficiente mental. A gente nem fica muito fazendo essa diferenciação. Só nos casos específicos mesmo, como advogado ou como qualquer outra coisa, a gente faz essa diferenciação. Ou que tenha lá a deficiência física grave. Lembram que eu disse para vocês que eu tenho um caso lá de uma tia minha, que ela tem, completou agora 50, vai completar esse ano 52 anos. Ela nunca trabalhou, a gente recolhe ela é contribuinte lá pelo carnezinho, né, contribuinte individual da Previdência Social. O que ocorre? A gente já fez um pedido de auxílio doença para ela alguns anos atrás, e o INSS negou. Por quê? Porque ela é deficiente, na verdade, clinicamente ela não seria deficiente mental, mas ela é deficiente intelectual. Ela teve um problema lá de cognição na infância e ela não se desenvolveu. Então hoje você pega, hoje ela sofre, ela tem outras doenças hoje, né? Hoje ela tem síndrome do pânico, depressão, mas assim, ela não é retardada, entendeu? Então não dá para falar que ela é deficiente mental, mas ela tem uma deficiência intelectual. Então por esta razão, o que acontece? Ela de forma indiscutível, ela é dependente dos meus avós. E ela tem 52 anos. Então, quando um deles vier a faltar, ela vai conseguir ser o que? Dependente. Então, na verdade, ela vai conseguir ficar com as duas pensões. O dia que lá o meu avô faltar, ela vai ficar com o benefício dele. E o dia que minha avó faltar, ela também vai ficar com o benefício da minha avó. Por quê? Porque ela é dependente, ela tem a deficiência intelectual, ela é dependente deles. Então, quando é que ela não perde essa dependência? Se houver aí o problema da deficiência, seja mental ou seja física grave. Então, anotem isso, que isso é bem importante. Agora, a regra geral, se você não se enquadrar nesses casos de invalidez ou de deficiência, aos 21 anos completos, seja um homem ou seja mulher, cursando a faculdade ou não cursando a faculdade, você vai perder a qualidade de dependente do regime geral aqui da Previdência Social. Não sei se isso é muito justo, mas infelizmente é o que a lei trata. Seguindo aqui a nossa análise, né?
Terceira possibilidade, terceiro inciso, né? Quando é que eu perco qualidade de dependente também? Para o filho ou e o irmão inválido pela cessação da invalidez. Então, digamos que nós estivéssemos diante de uma situação de filho aí, ou de irmão considerado inválido. Tá, mas por que ele é inválido? Então, digamos que essa invalidez ela não seja permanente. Então, vamos supor que essa minha tia, ela é filha, né? Então, ela é filha lá dos meus avós. Digamos que ela tivesse uma incapacidade que não fosse permanente, que fosse temporária. Então, uma incapacidade temporária, a pessoa pode fazer um tratamento e pode se recuperar. Eu já vi várias pessoas que foram acometidas, infelizmente, lá por AVC, gente, e depois conseguiu, através de fisioterapia, se recuperar. Então, se o inválido, né, seja filho ou seja irmão, ele se recuperar e cessar essa incapacidade, infelizmente ele perde, né, cessa ali a qualidade de dependente do segurado. É uma situação que é tranquila, você vai dizer, mas a pessoa não vai querer perder o benefício. Gente, a pessoa quer se recuperar, coloque isso na cabeça de vocês. No passado o INSS tinha um pouco mais de elasticidade nesses casos de benefício, em estar fazendo perícia, né, constantemente. Hoje, salvo engano, eles têm feito aí a convocação a cada 6 meses, né, para ver se a pessoa continua inválida. Então tem que ser tomado esse cuidado para verificar se o dependente ou se o segurado permanece ali inválido. Nesse caso, a gente está falando de dependente, ele vai perder essa qualidade de dependente quando cessar a incapacidade, seja ele filho ou seja ele irmão. Certo até aqui? Professor, Pois não. surgiu uma dúvida, não é bem sobre o segurado dependente, Sim, mas sim sobre o segurado. Em caso de depressão profunda, por exemplo, sim. a pessoa consegue se afastar pelo INSS ou não? Vamos elaborar duas respostas. Primeiro, se a depressão profunda, a gente sempre tem que partir do pressuposto, eu sempre falo isso para os meus alunos. Então, qual é a minha formação? Jurídica. Eu só entendo da lei. Eu não entendo, por exemplo, da medicina, ou aí da psiquiatria nesse caso, né? Então, nós precisamos de um laudo, de um médico especializado, e que esse laudo venha dizer que essa pessoa, ela está inválida, ela está incapaz para exercer, aí que vem o X da questão. Ela está incapaz para exercer qualquer atividade ali que seja remunerada. Por quê? Se ela pode exercer um outro tipo de atividade, qual é o entendimento do INSS? Que ela faça uma reabilitação. Então, por que a maioria das pessoas não conseguem o benefício previdenciário quando a gente está pensando aí, como na sua pergunta, a pessoa tem depressão profunda? Ela vai lá pro perito do INSS e o perito faz a perícia lá do jeito deles, né? Sem uma análise um pouco mais aprofundada. Agora, se você já levar nessa perícia um laudo do seu médico dizendo, olha, eu estou absolutamente incapacitado para qualquer tipo de atividade. Ah, por quê? Porque eu não consigo me concentrar, eu choro o tempo todo, eu estou em um síndrome do pânico. Quer dizer, descrever os sintomas ali e o tratamento para essa doença. Então, ele pode, inclusive, gente, elaborar quesitos ali para o perito do INSS responder. Agora, vejam, qual é a fatia da população, qual o percentual da população brasileira, de segurados aí do regime geral, que consegue ter acesso a uma perícia previdenciária já com o laudo de um médico particular? Uma pequena fatia, né? Então, normalmente esses casos, como você está me perguntando, o que acontece? É negado nas vias administrativas, a pessoa normalmente contrata um advogado para tentar na via judicial. E lá, se o advogado e a própria Justiça Federal tiver um pouco de sensibilidade, é feita uma perícia judicial para verificar se a pessoa tem condições ou não para exercer uma atividade laboral, né, uma atividade remunerada. Agora vejam, se o caminho fosse feito da maneira inversa, como eu estou dizendo, tudo seria mais fácil. Então, se você comparecesse a uma perícia do INSS com um laudo em mãos de um psiquiatra, por exemplo, dizendo, olha, o Juliano está incapaz para exercer qualquer tipo de atividade remunerada, porque ele nem que sai da cama. A medicação que ele toma é o A, o B, o C e o D, e isso traz sonolência, isso traz vômito, traz diarreia. Então,
vocês estão vendo que seria possível descrever aqui sintomas e reações colaterais tanto da doença quanto da medicação, e que isso impossibilitaria de eu estar exercendo qualquer tipo de atividade remunerada. Isso facilitaria a possibilidade de você ficar... Na verdade, professor, eu acredito que seria até de uma forma mais justa, porque o médico do INSS, por exemplo, eu acredito que ele seja um clínico geral. Sim, E um ou outro vai ter uma especialização, mas normalmente é um clínico geral. Então, talvez ele pode assinar um laudo, alguma coisa assim, que ele não tem total entendimento ou total conhecimento. gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Meu escritório já fazia essa área, mas não era eu, como advogado, que fazia que acompanhava essas ações de direito previdenciário. E agora, por uma questão de posicionamento no mercado, eu estou fazendo uma pós-avançada de direito previdenciário da parte prática. Então, quando eu estou falando uma pós-avançada, eu não vou estar estudando, né? Não estou estudando isso aqui que eu estou conversando com vocês. Eu estou estudando aqueles casos avançados. É uma pós que ela tem aula 3 vezes por semana, porque em 6 meses eu preciso estar tendo o resultado desse posicionamento que o meu escritório quer ter no mercado. E nesse sentido, e já em alguns outros casos que eu acabei observando lá do escritório, o que acontece? Exatamente isso aí que você está dizendo. O perito do INSS, ele não tem interesse em analisar. Aliás, às vezes ele não tem qualificação, ele não tem interesse, e teve ali um período que o governo federal ele pontuava o perito que negava a perícia. Então vejam, coitado de um segurado que queira ali requerer um benefício previdenciário, seja ele ali de depressão ou qualquer outra coisa nesse sentido. Por quê? Porque o médico vai negar. Então ali o meu escritório ele já tinha o direcionamento de conversar com o segurado antes, de elaborar esses quesitos, dentro da medida do possível, financeira, evidentemente. Se o cliente havia condições, a gente fazia essa perícia, né, esse laudo médico com um médico particular, e encaminhava tudo isso para o INSS. Alguns casos foi possível o deferimento administrativo, em outros casos somente o deferimento judicial. Agora, o que acontece? Para a pessoa que não está podendo trabalhar, gente, o benefício, né, ou seja, o valor que ela recebe do benefício é para se sustentar, é para alimento, é para comida. Então, assim, as pessoas passam bastante dificuldade quando o assunto é concessão de auxílio-doença ou qualquer outra coisa nesse sentido, pensando em doenças, principalmente se forem doenças aí psicológicas. Então, eu particularmente acho que essa disciplina, né, direito previdenciário, pode ver que eu tô, no meu ponto de vista, eu vou até dar um pouco mais de ênfase no direito previdenciário do que no próprio direito tributário, porque eu acho que isso aqui é muito importante como cidadão, como brasileiro, a gente ter o mínimo de conhecimento para que a gente possa, pelo menos, ter a orientação pessoal e da nossa família e, na medida do possível, ajudar terceiros. Então, é bem importante. Então, essa aula de hoje, o tema dela é o quê? É a perda e a manutenção da qualidade de dependente. Então, a gente vai ver que em vários casos, como nós já estamos até no inciso 3, a pessoa ela deixa de ter direito ali a ser dependente, deixa de ter direito a receber um benefício derivado do INSS por situações que às vezes poderiam ter sido evitadas ou poderiam ter um desfecho um pouco diferente, concorda? No inciso 3, quando a gente está analisando que o dependente vai perder essa qualidade quando cessar a invalidez, vai dizer, mas é claro que a pessoa quer deixar de ser inválido. Eu não tenho sombras de dúvidas disso. Agora, não adianta o INSS me considerar com condições para exercer uma atividade remunerada se eu não tenho condições, gente. Aí a discussão é outra. Não é aqui da questão da qualidade dependente, mas, por exemplo, hoje é o 15º dia do meu zelador aqui, do meu funcionário da limpeza do prédio, que ele está internado com Covid. Eu ainda nem ouvi o áudio aqui, porque a esposa dele me mandou aqui no intervalo de uma aula e outra, mas hoje à tarde ela me falou que o médico não sabia se ia dar alta para ele hoje. Mas quando eu estou falando em alta, não é alta para voltar a trabalhar, concorda? É alta para acabar de se recuperar em casa. E, a partir de amanhã, o 16º dia, o condomínio deixa de ter a responsabilidade do pagamento do salário dele. Então, eu tentei ver lá com a questão da administradora, né, com a contábil, para ver se a gente poderia dar férias para ele.
mas a legislação não permite ele, estando de atestado médico, sair de férias. Por quê? Porque ele tem que, né, se ele está de atestado, ele tem que dar entrada ali no INSS para conseguir ali o auxílio doença. Agora, não sei se vocês já viram alguém que ficou internado com o Covid, a pessoa ela não volta apta para o trabalho. E evidentemente que o INSS não vai conceder o benefício de auxílio doença para ele. E olha que situação complicada. Então, até hoje, eu vou, né, a contabilidade lá vai fazer o pagamento para ele do salário. A partir de amanhã, que é o 16º dia, passa a ser responsabilidade da Previdência Social. Vocês acham que ele vai receber? Ele pode até receber, mas não no tempo que ele precisa, concorda? Olha que situação complicada. Eu estou fazendo o possível para tentar ajudar ele e a esposa dele nesse sentido, mas eu não vou poder passar por cima da legislação porque eu sou síndico, né? Eu respondo pelos atos que eu praticar. Eu não posso fazer nenhum tipo de coisa que seja contrária à lei, ainda que seja contrário ao que eu penso. Olha que situação complicada. Seguindo aqui, né? Inciso... Pulei o 4? Não, eu achei que tivesse pulado o 4. O 4. Para filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, pelo afastamento da deficiência nos termos do regulamento. Então, isso aqui é a mesma... Vai de encontro com o que a gente estava falando, que se ocorreu o afastamento da deficiência, né? Então, se a pessoa teve ali uma recuperação, né? Eu acho difícil isso acontecer, mas quando a gente está pensando em deficiência, se você pensar numa deficiência física, que a pessoa de repente consegue uma reabilitação com prótese, alguma coisa nesse sentido, talvez fique mais fácil de fazer o entendimento, né? Porque quando a gente pensa em deficiência intelectual ou mental, talvez fique um pouquinho mais difícil da gente imaginar um afastamento dessa deficiência. Pelo menos para mim, eu acho um pouco mais complicado quando eu estou pensando numa deficiência mental, por exemplo. Não conheço pessoas que conseguiram deixar de serem deficientes mentais. Não conheço, mas a lei diz que se ocorrer esse afastamento da deficiência, veja, não é cessação, mas sim sarou, é diferente, e ele perde a qualidade de dependente. O inciso 5, esse aqui é um pouco mais importante, um pouco mais, que traz mais dados aqui para nós. O inciso 5 é para o cônjuge ou para o companheiro, e daí ele vai trazer 3 hipóteses separadas em letra A, letra B e letra C. A letra A, quando é que ele deixa, né, quando é que ele perde a qualidade de dependente, ser inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos de gozo do benefício da pensão. Espera lá, Juliano, o que é isso que você está dizendo? Então vamos entender primeiro aqui a letra A, que eu fiz questão de transcrever no próximo slide a explicação aqui de respeitar o prazo mínimo de determinado benefício. Então, o cônjuge ou companheiro ele vai perder a qualidade de dependente do segurado quando a gente estiver considerando aqui, no caso da letra A, ele é inválido ou ele é deficiente. Ocorreu a cessação da deficiência ou a cessação da invalidez. Porém, se ele era dependente de um segurado e essa dependência fosse, por exemplo, no caso de um benefício de pensão por morte, tem prazos mínimos para essa pensão. Então, se eu sou dependente e eu estou duplamente acometido aqui de um problema, então eu sou deficiente e sou cônjuge, concorda? Então eu mantenho essa qualidade de dependente durante um determinado período. O período da invalidez é indiscutível. Agora, e se a invalidez terminar? Então eu não tenho direito a continuar sendo pensionista pela morte? Tenho sim. Então, para o cônjuge ou companheiro inválido ou com deficiência, a pensão por morte será concedida até a duração dessa condição, no caso da invalidez. No caso da cessação da invalidez ou da deficiência, se der antes do prazo de duração. Antes do prazo de duração do que? A pensão agora tem prazo? A pensão agora tem prazo. Então, quando a pessoa se deixa de ser inválido ou deixa de ser incapaz, ele vai continuar gozando aí do benefício da pensão por morte durante o período mínimo. E agora, talvez seja importante
a gente dar uma verificada em qual é o prazo mínimo aqui. Deixa eu ver se foi agora que eu coloquei. Eu não coloquei agora, mas vamos tratar aqui do exemplo e mais para frente eu coloquei os prazos mínimos. Agora que eu me dei conta, por que eu coloquei mais para frente aqui nos slides, quais são os prazos mínimos estabelecidos hoje pela Emenda Constitucional 103 de 2019, os prazos de recebimento de pensão. Antes eram prazos o quê? Vitalícios, você recebia pensão resto da vida. Agora não é mais assim, dependendo da idade que você tem, vai ser a quantidade de tempo que você vai receber a pensão. Então, por enquanto, fique com essa informação de que se a cessação da incapacidade ou da invalidez ocorrer antes do período que você tem de direito a receber a sua pensão por morte, né, do seu companheiro, do seu cônjuge, vai permanecer recebendo a pensão aí até o final do prazo mínimo. Então, fique com essa informação. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. João, deficiente, 39 anos de idade, perdeu a esposa, passando a receber o benefício de pensão por morte. Então veja que ele era deficiente e a sua esposa morreu. Ele passou a receber o benefício da pensão por morte dela, lembrando que ele é deficiente. Ele terá direito a este benefício enquanto durar a sua condição de deficiente. Então veja, enquanto ele for deficiente, a gente nem discute essa questão da pensão, ele vai ficar recebendo. Agora, todavia, se a sua deficiência for cessada antes de 15 anos do recebimento desse benefício, ele será garantido o gozo do benefício por esse período. A gente vai ver ali mais para frente, que não é nem o tema da aula, mas é importante a gente verificar isso hoje, porque a gente está falando em perda da qualidade do dependente, que tem uma classificação, tem uma tabela. Deixa eu até ir para frente, eu vou e volto. Ó, eu vou passar cada um dos casos, mas só para vocês poderem entender agora, ó, idade do cônjuge, então dos 30 aos 40 anos, tá vendo? É a primeira, segunda, terceira, quarta linha. Por quanto tempo a pessoa recebe pensão? Por 15 anos, a partir da Emenda Constitucional 103 de 2019, é a reforma da Previdência. Então, lá no caso, nosso exemplo do João, ele tinha 39 anos de idade. Então, por quanto tempo ele teria direito a ser pensionista da esposa dele? Ele vai receber pensão por morte por 15 anos. Então, mas o problema dizia que ele era incapaz, que ele era inválido. Então, se ele for inválido, ele vai receber até o final da invalidez dele. Mas vai ficar o resto da vida. Vai receber o resto da vida. Agora, digamos que com 5 anos cesse a incapacidade ou a invalidez dele. Ele vai receber o benefício de pensão pelo resto ali do que falta, pelos 15 anos no total. Então, já recebeu 5, faltam 10. Então, isso aqui é tranquilo. Deixa eu voltar lá para onde a gente estava. Nós estávamos aqui, ó, no exemplo da letra A. Nós estávamos falando que você vai receber o benefício, né? Você continua com a qualidade dependente enquanto você continuar inválido ou enquanto você continuar incapaz em sendo cônjuge. Então, aqui tranquilo. Dei o exemplo do João. Letra B. Você mantém essa qualidade de dependente por até 4 meses se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido. Esse vertido, troque essa palavrinha vertido para pago. Sem que o segurado tenha pago 18 contribuições mensais ou se o casamento ou união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes da data do óbito. Então, aqui são condições estabelecidas pela reforma, pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Antigamente não era assim, mas agora é. Então, se o seu cônjuge, né, é claro que levando em consideração aqui uma morte que não seja uma morte acidental, tá? Depois, mais para frente, eu vou fazer essa observação. Então, pensando aqui numa doença, num câncer que a pessoa já se trata, alguma coisa que não seja doença do trabalho ou seja acidente. Então, se a pessoa não tiver no mínimo 18 recolhimentos, 18 contribuições, não acabou de se filiar aí no regime da Previdência Social, se você não tiver 18, o seu cônjuge, o seu companheiro só vai receber a pensão por no máximo 4 meses. Isso aqui foi criado, gente, para acabar aquelas situações que a pessoa ia lá e, né, acabou de morrer, fazia um recolhimento ali de 1, 2 meses para trás. E a pessoa o cônjuge ficava pensionista o resto da vida. Não é mais possível. Se você, né, teve ali
uma doença terminal, um câncer ou alguma outra coisa nesse sentido, você tem que ter pelo menos 18 contribuições. Então, por isso que é tão importante essa orientação, essa disciplina que a gente está tendo aqui dentro do curso de vocês de ADM e Economia, para que você possa ter um direcionamento tanto pessoal quanto aí dos seus familiares. Ou, no caso de dependente, né, se for casamento ou união estável, tem que comprovar no mínimo 2 anos de casamento ou de união estável antes da data do óbito. Lembrem-se que eu falei lá no começo da nossa disciplina que quem não documenta, na verdade, está querendo dividir. E aqui é o contrário. Aqui, se você não documentar o seu casamento ou a sua união estável, na verdade, você está deixando desamparado o seu cônjuge ou seu companheiro. Por quê? Porque no caso de morte, se tiver menos de 2 anos daí da prova, né, 18, no mínimo 18 contribuições para o INSS, se você não fizer prova que está casado ou está em união estável com mais de 2 anos, você só vai receber 4 meses de pensão. Olha que situação complicada essa letra B do inciso 5. E a letra C, transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário, na data de óbito segurado, se o óbito ocorrer depois de vertida as 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após a união estável. Então, no inciso 3, na letra C, são aqueles casos que a gente vai olhar agora os prazos. Qual os prazos? Então, você tem as 18 contribuições e você comprova que você está junto com a pessoa há mais de 2 anos. Então, Professor, o que acontece caso não tenha completado as 18 contribuições? Não recebe? Você vai receber só 4 meses. Entendeu? Por que da complicação? Se tiver, por exemplo, feito 17 contribuições, vai receber só 4 meses? Se for uma doença que não seja uma morte acidental e não seja uma doença do trabalho, então digamos um câncer, que a pessoa já está com câncer há 5 anos, por exemplo. Se você tiver apenas 17 contribuições, você só vai receber 4 meses de pensão. Olha lembra que eu disse para vocês que a alteração... Covid, por exemplo, entraria como se fosse um acidente de trabalho, na mesma questão? Não, acidente de trabalho é quando, ou doença profissional, são acidentes ou doenças decorrentes do seu trabalho, do seu labor. Então, por exemplo, você trabalha numa câmara fria, concorde? Desenvolve ali um quadro, sei lá, de reumatismo grave e vem morrer antes dos 18 meses ali das 18 contribuições. É uma doença do trabalho. Então, não dá para se exigir que você tenha mais que 18 contribuições. Ou você está andando aí de carro ou de moto, cai e morreu. Teve um mês, contribuiu uma única vez para o INSS, caiu e morreu. Dá para eu exigir as 18 contribuições? Não dá, né? Você não sabia que você ia morrer. É diferente de uma doença, né? De uma situação que você já vem se tratando. Então, nesse sentido aqui, essa reforma da Previdência foi para evitar aquelas situações em que a pessoa ficava beneficiária o resto da vida. Então, veja que o INSS colocou algumas travas. Primeiro, limitou o tempo de recebimento, que é o que a gente vai ver agora, e segundo, colocou algumas condições. Quais condições? 18 contribuições e 2 anos junto com a pessoa. Se você não tiver isso, a gente vai ser bonzinho com você e a gente vai te dar 4 meses de benefício previdenciário, de pensão. Então, vendo por que eu acho tão importante o conhecimento mínimo dessa matéria, porque todos vocês aí que tenham namorado, marido ou esposa, verifiquem essas condições, se vocês se encaixam, né? Se você tem o documento da união estável, se você é casado e se o seu cônjuge tenha no mínimo as 18 contribuições. Digo mesmo para você mesmo. Verifique se você tem o documento para deixar para a pessoa e verifique se você tem no mínimo 18 contribuições. Pensando em uma morte não acidental e no não doença profissional, tá? Daí nessas duas circunstâncias não tem o que discutir. Vamos olhar os prazos agora. Olha que beleza. 1. Se você só vai receber pensão por 3 anos se na data do óbito do seu cônjuge você tiver o quê? Menos de 21 anos de idade. Então, se você tiver 18, 19 e 20, né, e menos de 21, não pode completar 21, quanto tempo você vai receber de pensão? 3 anos. Antes da reforma da Previdência, você recebia quanto? O resto da vida. Estão vendo como é que a coisa ficou bem ruim aqui para quem for jovem? Esse é o número 1. Número 2. Se você tiver de 21 a 26 anos e seu cônjuge morrer, você só vai receber
6 anos de pensão. Olha que complicado. Número 3, se você tiver, você vai receber 10 anos, se você tiver entre 27 e 29 anos de idade, você recebe pensão por mais 10 anos. Se você tiver entre 30 e 40 anos de idade, então já é um pouquinho mais velho, você recebe quanto? 15 anos de pensão. Se você tiver entre 41 e 43 anos, você recebe pensão por 20 anos. Se você tiver... Aí já aposenta e já vai, no caso, até o final, Não, praticamente. aqui não, ó. Até o 43 é 20 anos. Entendeu? É, Então, mas aí se você somar 43 mais 20 já são 63. dá 63, mas veja, para você, Vai faltar um pouquinho ainda para aposentar, mas talvez. para você aposentar, você não consegue converter um benefício no outro, entendeu? Você vai ter que ter recolhimento, estão lembrados? Então, se você, a partir do momento que você se tornar pensionista, você comprar um carnezinho lá e começar a contribuir, pela lei atual, você vai se aposentar por idade, se você for homem aos 65, se você for mulher hoje aos 62. Mulher com 15 anos de contribuição, homem com 20 anos de contribuição. A antiga chamava-se aposentadoria por idade, né? Agora a gente fala em aposentadoria programada. Um dos quesitos é esse. Então você tem razão quando você fala, mas se a pessoa ficar pensionista ali com 43, com 20, dá 63. Se ela tiver essa orientação, ela vai fazer o recolhimento previdenciário para ela fazer o quê? Poder se aposentar, no caso se aposentar. Se ela tiver 44 anos ou mais, aí é vitalício, né? Eu acho que nada mais justo. Deixa eu não anotei, mas eu vou falar. Qual foi o critério que o legislador levou para colocar esses prazos? Ele levou a consideração de pagar no máximo, quando você pega aqui, ó, 20 anos, né, ó, se eu voltar aqui na faixa 5, 20 com 43 a pessoa vai ter 63 anos. Então ele levou em consideração a estimativa de vida mais ou menos aqui do brasileiro em torno de 70 anos, para que não onere muito os cofres da Previdência Social. De certa forma é um pouco justo quando você volta aqui no primeiro critério, né? Ó, 3 anos, se a pessoa tiver menos de 21 anos, quer dizer, um adolescente, penso eu. Né? Não seria justo você ficar recebendo um benefício previdenciário o resto da vida. Você imagina, daria, se você tiver, né, sem humor negro, mas se você tiver a sorte de ficar pensionista com 10 salários mínimos, você vai passar a vida inteira. Hoje o teto acho que é 6.100 e pouco, né? E passar um bom tempo da sua vida sem fazer nada, recebendo 6.000 e poucos reais. Você vai dizer, nossa, mas eu amava o meu cônjuge. Bom, não estamos discutindo amor, estou discutindo direito previdenciário. Meu Deus. Aqui aquele quadro que eu coloquei para vocês, ó, que é o que a gente acabou de conversar, ó, a idade do cônjuge, menor que 21 anos, recebe 3 anos. De 21 a 26, recebe 6 anos. De 27 a 29, 10 anos. De 30 a 40 anos, recebe 15 anos. De 41 a 43, 20 anos. 44 anos ou mais, pensão vitalícia. Ó, aqui é a mesma análise, ó. Idade de referência, 44 ou mais. O que o INSS levou em consideração? A estimativa de sobrevida. Ó. Ele estimou entre 35 anos de sobrevida. Então, quer dizer, tá bom, eu deixo você receber de forma vitalícia. Se você tiver de 39 a 43, ele estimou uma sobrevida de 35 a 40 anos. Então, pera lá, vou te pagar mais 15 só. De 33 a 38, a estimativa é de 40 a 45, te pago 12. De 28 a 32, eu acho que você vai viver mais 45 a 50, então te pago mais 9. De 22 a 27 anos, eu acho que você vai viver a estimativa entre 50 a 55 anos recebendo, pensa bem, te pago 6. Se você tiver menos que 21, eu acho que você vai ter uma estimativa de vida de mais de 55 anos, então só vou te pagar 3. Esse foi o raciocínio do INSS, gente, não deixa de ser. Não vou discordar, mas assim, né, tirou aqui, reduziu o direito dos brasileiros. Isso, na verdade, reduziu o nosso direito, tá? Porque se o seu pai ou sua mãe já é pensionista, não entra nessa conversa. O inciso sexto, o 5 era esse que tinha letra A, B e C, que a gente acabou de passar esse quadro, que a gente ainda vai tratar da pensão por morte. Hoje é perda da qualidade de dependente. Pela perda do direito na forma do parágrafo 1º do artigo 74 dessa lei. O que fala o artigo 74 dessa lei?
É naqueles casos em que a pessoa ela mata, né, mata o segurado, né? Então você matou lá o caso da Richthofen lá que matou o pai e a mãe, ela não tem direito a receber a pensão. Por quê? Porque ela cometeu um crime doloso contra a vida dos seus pais. Então, quando existe o envolvimento aí criminal do dependente para com o segurado, não vai receber a pensão porque ele vai perder essa qualidade pela lei. Acho que isso é certíssimo. Teve direito à herança. E não sei se você já assistiu aquele documentário da Netflix, né? Mas vai sair agora o filme dela. Na verdade, fora a questão da psicopatia dela, ela matou os pais porque estava em nome dela, né? Só que assim, isso é especulação, não sei se é verdade. Estava em nome dela, conta na Suíça, né? Com dinheiro que o pai dela desviou lá da o pai dela era engenheiro, né? Ele atuava naquelas obras lá do estado de São Paulo, né? Então acho que ele desviou, salvo engano, né? Não sei se isso aí é verídico ou não, mas pelo menos o documentário fala isso, que desviou milhões lá na década de 80 e 90 e estava em uma conta na Suíça em nome da Richthofen. Então ela não tinha que depender, ela não estava nem ligando aí para o benefício previdenciário, porque ela ficou com uns milhões lá da Suíça. Não sei se isso é Professor, verdade. qual que é o nome do documentário? Porque eu sei que vai sair o filme, Vai né? A sair o menina que filme. matou os pais. Isso. O Eu tô documentário, doida pra o assistir o documentário filme. tem Tô muito um interessada. na Netflix tem uma, como é que chama, meu Deus, casos criminais, uma coisa assim, que são episódios que tratam da análise de crimes do Brasil. Um deles é da Suzana, entendeu? Eu vou procurar, eu já assisti faz tempo, entendeu? Peritos criminais, uma coisa assim. É uma série brasileira. Não, não matem ninguém, pelo amor de Deus, Jesus. Quem mata é bandido, não somos nós, entendeu? Mas é um caso interessante esse aqui. Se eu vou procurar, depois eu falo pra vocês, entendeu? Investigação criminal, isso mesmo, Giovana. Investigação criminal. Tem um episódio lá que é do caso da Richthofen, entendeu? É isso mesmo. Eu assisti na pandemia, eu ia falar, eu assisti na pandemia passada. Eu assisti o ano passado na pandemia. Encerrando, não, partindo para a parte final aqui da nossa aula, ó, eu coloquei, fique atento. Em caso de óbito do segurado decorrente, que é aquilo que eu já expliquei para o Sullivan, decorrente de acidente de qualquer natureza ou doença profissional ou do trabalho, não é necessário o cumprimento da carência de 18 contribuições mensais para que o cônjuge ou companheiro tenha direito ao recebimento da pensão por morte escalonada em razão da idade. Lá o escalonamento. Oi, pois não. Professor, mas nesse caso aí é necessário os 2 anos juntos, né? Os 2 anos comprovados Sim, juntos, né? sim, você tem que preencher os dois requisitos, né? A pessoa tem que ter lá os 18. Ah lá, assim, na questão da morte, né? Sim, não precisa dos 18 contribuições, mas tem que provar que está com a pessoa há 2 anos, senão fica fácil, né? Todo mundo vai receber pensão. Então, da mesma forma, os Professor, acidentes. Oi. aquela hora eu quis perguntar, morte por Covid, é necessário as 18 contribuições? Morte por Covid, entendeu? Boa pergunta. Covid. Deixa eu pensar numa coisa. Morte por Covid. O problema do Covid é que ele ainda não está. É uma pandemia, né? Concorda? Porque assim, na verdade, eu tive um primo meu que faleceu recentemente, e aí ficou a minha prima com uma criança de 5 anos, e ela tá grávida. E assim, ela foi atrás de receber a pensão e barrou nessa questão dos 18 meses, pelo que ela me falou agora, inclusive eu estava perguntando para ela, né? Uhum. Aí ela me falou que faltou acho que 5 contribuições, alguma coisa assim. Mas o que seria o caso dela? Bom, primeira coisa, precisa dar uma olhada no que os tribunais estão decidindo com relação a essa questão do Covid. Então, se barrou na questão das 18 contribuições, é porque está entendendo que Covid não é, por ser pandemia, é uma doença, digamos assim, doença normal, não é doença do trabalho nem acidente. Mas precisa ver qual vai ser o entendimento dos tribunais. Agora, o que ela pode tentar fazer é o que? É tentar arrumar essas 5 contribuições. Como assim arrumar essas 5 contribuições? Uma trabalhista contra alguém aí, né, que tenha o período, né, você tem 2 anos para entrar com uma ação trabalhista. Se você conseguir provar, por exemplo, se ela está faltando 5, quer dizer que ela tem 12, né?
Se ela tem 12, então Então, na verdade, ele trabalhava pro pai dele. O pai dele tinha um bar, ele trabalhava pro pai dele. E talvez poderia recorrer ao pai dele, que nem você falou, né? sim, vai ser. Uma questão trabalhista Não, e tal. Só que o pai dele também ela faleceu. vai ter que fazer isso. Ela vai ter que fazer prova do trabalho anterior e fazer o recolhimento atrasado. Você tá doido? Uma questão de pensão como essa é muito importante. Meu Deus do céu. Mesmo que o pai dele, que na verdade que era o proprietário do CNPJ do bar, tenha falecido também. Mesmo que o pai dele tenha falecido. Porque se o pai dele faleceu, quem que é o herdeiro do CNPJ? Alguém é herdeiro. Não pode ser só ele, ou ele era filho único. Ficou vivo a mãe dele e a irmã dele. Ah, então, a mãe dele é viúva meieira, a irmã dele e ele eram herdeiros né, digamos assim, da a empresa lá era dividida. Então, digamos, os herdeiros era ele, a irmã dele e a mãe dele. Eu acho que precisa pegar aí um advogado, olhar certinho qual é a negativa do INSS, entendeu? E se realmente há esse indeferimento administrativo, procurar ali alguém, quando eu digo alguém, ou o próprio contador do bar, para ver se ele já não consegue regularizar essa questão aí dos 5 meses, ou se ele não conseguir, aí vai ter que fazer isso via judicial. Mas fala para ela fazer isso o quanto antes, porque quanto mais tempo passar, pior fica para fazer prova. Inclusive a questão da trabalhista tem 2 anos para entrar com a ação depois do encerramento do contrato de trabalho. Então digamos que ela venha precisar fazer essa prova de uma outra maneira, entendeu? Quando eu digo uma outra maneira é por meio de uma trabalhista. Tem prazo para entrar com a ação. Então manda ela ficar bem esperta com relação a isso, que às vezes fica guardando uma coisa ou outra e perde prazo importante. Olha, eu tinha dito que a questão da não dispensava os 2 anos, dispensa os 2 anos sim quando for acidente de qualquer natureza ou doença profissional. Ah, por que dispensa os 2 anos da união estável? Porque a pessoa não sabe que vai morrer, concorda? Então, se a pessoa fez uma contribuição e está casada há um mês e morrer, felizmente para o sobrevivente, vai receber a pensão lá naqueles prazos escalonados. Eu tinha dito que não recebia. Não recebe se for doença comum, né? Ou outra coisa. Se for acidente de. Professor, Pois não. se eu for fazer uma cirurgia, tipo assim, de alguma coisa assim, muito bestinha, entre aspas. Uma cirurgia assim, lá que os médicos dizem de rotina, entre aspas. Às vezes até uma aplicação nas pernas das varizes. E eu morrer lá no procedimento, o que acontece? Tenho direito ou não tenho? Veja, se não é morte acidental nem doença profissional, você tem que preencher os requisitos. Olha como é complicado as coisas. Vocês estão vendo por que às vezes o conhecimento da lei pode ajudar muito você? Por quê? Se falta. Você vai dizer, ah, mas eu não vou observar isso. Tem certeza? Se falta lá 2, 3 meses, entendeu? E você pode fazer a sua aplicação depois. Você vai dizer, mas não corre risco. Bom, se não corre risco, não corre risco. Mas normalmente, se não corre risco é porque não vai ter problema. Agora, vamos pegar um caso um pouquinho mais invasivo. Você pega uma cirurgia, uma lipoaspiração. Tem risco? Tem. É pequeno? É pequeno, mas existe. Então, se eu fosse você, numa questão de uma lipoaspiração, eu aguardaria. Concorda? Sim, a professora, né, na questão da lipoaspiração, eu não confio que não tenha risco. Ex- Porque uma prima do meu namorado, ela fez a lipoaspiração e hoje ela está vegetando na cama. Tem 3 anos isso. Ela vai fazer uma lipoaspiração, ela tinha E, 43, e quarenta e quatro anos. que aconteceu na lipo dela? Qual foi o problema? Então, eu não estava com ele na época, mas eu acho que foi uma reação que ela teve Por isso, durante a veja, por cirurgia. isso que assim, não sei o caso, né? Não tenho prontuário nem nada. Por isso que normalmente a gente diz aquela coisa assim, procure um bom profissional, não sei se é o caso dela, tá? Tô falando de maneira geral. Procure um bom profissional, por quê? E outra, você não pode fazer uma cirurgia dessa que é estética sem ter muita condição. Quando eu digo sem ter muita condição, estou falando de dinheiro. Por quê? Você tem que fazer todos os exames pré-operatórios e tem que contratar um bom profissional. Por quê? Porque com os exames e com o profissional, de repente seria possível, não sei se é o caso dela, tá? Mas, por exemplo, descobrir uma reação alérgica a alguma coisa e evitar a cirurgia, evitar o problema. Agora, se for uma situação, um caso, sabe aquele caso em um milhão? Aí não tem o que fazer.
Eu tenho uma amiga No caso dela foi. de 1 em 1 No milhão. caso dela foi porque a família, o sogro, no caso o esposo dela, pagou lipoaspiração para as duas noras, porque eles tinham dinheiro. Eles são uma família que tem muito dinheiro, tem muita propriedade e tudo. E então ela foi fazer depois que ela já tinha, estava com os dois filhos casados, porque ela teve os dois filhos novos. Então ela tinha muito dinheiro. Não foi nesse caso dela não foi essa questão de não ir atrás. Eu, eu, Foi uma complicação que deu durante a cirurgia. eu acompanhei um caso, assim, que nem foi judicial nem nada. Acompanhei porque eu conheci o médico. Ele fez uma lipoaspiração numa mulher de, acho que 42 anos, uma coisa assim. E ela era bariátrica, veja, mas não tem problema nenhum, entendeu? Não tem contraindicação nem nada. Ele fez a cirurgia, a lipoaspiração nela, e no período que ela estava em recuperação, ela já estava em casa, ela teve um rompimento de como é que chama? Uma preguinha lá do intestino, que veja que não tem nada a ver com a lipoaspiração. Só que aquele rompimento daquela fissura, se eu não me engano, que se chama isso do intestino, ela começou a ter febre. E como ela começou a ter febre e tinha acabado de fazer uma lipoaspiração, claro, o que o médico fez? O médico deu remédio para a febre, né? Achou que era uma infecção, alguma coisa decorrente da lipoaspiração. E não era, gente. Ela ficou em casa de 3 ou 4 dias tomando remédio, e quando ela foi e a lipoaspiração te causa dor, uma série de coisas. Quando ela foi hospitalizada, que daí descobriram, né, foram fazer um exame nela lá, não sei qual exame foi feito, descobriram que ela estava com derramamento de fezes na atividade pélvica. Fizeram uma cirurgia às pressas, mas quando abriram a mulher, é, é, as fezes, não sei se vocês sabem, como ficou muito tempo em contato com os órgãos vitais, eles tinham, tipo assim, como se tivesse cozido os órgãos, não tinha o que fazer. Abriu, tirou as fezes, fechou e ela morreu. Ela não voltou da cirurgia, ela ficou na UTI, da UTI ela morreu. Veja, não foi um caso de erro, não foi um caso de nada. É aquele tipo de coisa. Poderia acontecer? Poderia. O que atrapalhou nesse caso? Atrapalhou que ela tinha feito a lipoaspiração, então o médico deu remédio para a dor da lipo. Não sabia que ela estava com outro problema. Então, assim, casos acontecem, gente. Então, assim, quem vai para uma cirurgia tem que ter consciência que realmente pode acontecer várias coisas. E aqui, agora que você está tendo aula de direito previdenciário comigo, sempre observar aqui se o seu cônjuge, né, se os seus filhos, se a sua situação previdenciária está amparada, está contente com aquilo que você gostaria que fosse. Então, isso é bem importante. Caso você não cumpra nenhuma daquelas situações que a gente acabou de ver, o prazo que você vai receber o benefício previdenciário é por 4 meses. Já encerrando aqui, fechando a aula, eu nem ia pôr, mas eu acabei colocando, ó, o tempo de contribuição para o regime próprio da Previdência Social. Então, digamos que você estivesse vinculado a um regime próprio, né? Não é o regime geral, não é o INSS, regime próprio. Você trabalha, por exemplo, a prefeitura, para efeito de contagem das 18 contribuições. Então, se você trabalhou num regime próprio, ainda que esse regime não ocorra recolhimento para o INSS, para fins de contabilizar esses 18 meses de contribuição, o INSS conta o prazo do regime próprio, que eu acho que é o justo, né? Então, se o trabalhador era servidor público e passou a ser vinculado ao regime geral da Previdência, o tempo do serviço público será considerado para a apuração dessa exigência, qual a exigência? Dos 18 meses. Então, isso é importante. E o dispositivo que trata da questão lá do escalonamento da pensão por morte só se aplica a cônjuge ou companheiros, não interferindo nas pensões dos demais dependentes. Então, aquele prazo lá de 3 anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos, é para cônjuge, gente. Não é para os demais dependentes, não é para o irmão, não é para o filho. O filho entra lá na questão dos 21 anos, né? Então, a pensão escalonada é para o cônjuge e não para os dependentes. Então, ó, eu coloquei um exemplo ali, ó. Um pai que contribui há 2 meses, né, menos de 18 contribuições, e falece. Deixa a pensão por morte para o filho até que este complete os 21 anos de idade. Isso aí não há discussão nenhuma. Então, mesmo a pessoa tendo apenas 2 meses de contribuição, teve ali uma morte, se enquadra na questão da morte violenta lá, né, pensão fica vitalícia para a criança. Então,
Aqui eu repito aquelas 3 questões que eu acho que é que eu vou abrir para vocês na quinta-feira, né? Que por enquanto ainda acho que essa quinta ainda dá pra gente fazer questões. Porque acho que logo a gente volta no presencial e daí a gente vai voltar, né? A gente já terá aula daí na quinta e na segunda e na quinta, para poder fechar certinho. Combinado? Fazer a chamada, né?